Muito boa noite a todos. É sempre um grande prazer voltar aqui. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem aí? Aí no fundo? Sim? Então tá bom. Eu fico, como eu dizia, muitíssimo feliz cada vez que eu tenho a oportunidade, a chance de retornar aqui. É sempre para nós que nos propusemos a esse trabalho de divulgação, e também é um trabalho de consolação, de auxílio mútuo entre nós, é sempre muito emblemático voltar aqui a essa casa, pela tradição, pelo tempo que essa casa, pelo trabalho que essa casa faz. E não tem local mais luminoso para falar de Kardec do que na casa do próprio Kardec. Então fico sempre muito feliz e muito grato pela receptividade e pela oportunidade de encontrar amigos como o Cássio, que fez a oração aqui e nos introduziu ao trabalho. Hoje ainda tive mais uma grande alegria de encontrar os meus queridos amigos, o seu Arnaldo e a dona Ladi, que a gente se vê quase que semanalmente. E nos reencontrarmos aqui é motivo de muita alegria. E a reflexão de hoje é justamente sobre o motivo que nos traz aqui. O que é que nós viemos fazer aqui? Quando a gente, principalmente quando a gente chega no Espiritismo, a gente é como que leva um choque e é chamado a despertar para a necessidade de descruzar os braços no atendimento de uma regra cristã que sempre nos disse que a cada um será dado segundo as suas obras. E muitas vezes, se a gente não se vigiar, se a gente não persistir na vigilância e na oração, como diz a recomendação evangélica, a gente se pega plenamente conhecedores de que não existe colheita sem que tenha antes havido um plantio, mas a gente se pega buscando, se afligindo muitas vezes, uma colheita de algo que a gente não plantou. E é por isso que quando a gente chega no movimento espírita, quando a gente se propõe a construir dentro de nós um cristão agora iluminado pelas luzes, pela lupa que a doutrina espírita lança sobre o cristianismo, a gente desperta e muito rapidamente para a nossa necessidade de nos dedicarmos à caridade, que é o tema que a gente vai refletir hoje. Aliás, é justamente por isso que eu estou aqui, separando esse tema, esse trabalho, essa minha vontade a falar com vocês, e seguramente é por isso mesmo que vocês estão aqui, em busca de um esclarecimento, de um auxílio. Seguramente é por isso que essa casa está aqui aberta com todos esses trabalhos, porque não é fácil. Não é fácil estar com essas portas abertas. Não é fácil ter uma série de trabalhos, como eu estava vendo aqui da evangelização, por exemplo, os estudos, passe, palestra, ter tudo isso funcionando é sempre o resultado de um despertamento de consciências para a necessidade da gente se envolver com os nossos problemas entre nós, com as nossas aflições mútuas, porque nós vamos nessa caminhada cristã sempre estarmos ligados em regime de cooperação. O trabalho cristão atua através da cooperação. Nós vamos servindo de instrumentos uns aos outros nessa caminhada, ora auxiliando, ora sendo auxiliados. É bem por isso que a regra
base do cristianismo, diz que, em resumo, ela significa amar. E define esse amor como sendo fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Então a gente entende esse enredo, essa nossa grande escola, onde a gente está para aprender a amar, e se nós estamos matriculados, frequentando a escola em que ensina a amar, significa que amor é algo que a gente ainda não aprendeu. Ou que amor é algo muito maior do que o seu sentido vulgar, o seu sentido de proximidade, o seu sentido de amor entre cônjuges, por exemplo. Não. Amar é muito mais do que isso, e é por isso que a gente precisa de uma escola onde haja diversas encarnações, para que a gente vá frequentando, aprendendo, melhorando, nos purificando, para que cada vez mais a gente amplie o nosso conceito de amor e vá levando essa luz que a gente tanto busca nesse movimento que é de auto-iluminação. É preciso que a gente compreenda que essa luz é divina. E quanto mais a gente se religa com o nosso Criador, mais a gente se capacita para captar essa luz que é de Deus e fazê-la refletir através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e principalmente das nossas atitudes. E quando a gente fala em atitude, o Espiritismo vem nos dar um chacoalhão mesmo, no sentido de que não dá mais para a gente ser aquele cristão não praticante. Não tem como você colher uma semente que você não plantou. Você esperar que frutifique, que dê frutos, uma semente que não foi plantada. E é justamente por isso que a gente está aqui. Porque a gente compreende com muita clareza. E agora, quando eu digo a gente, eu não estou me referindo apenas a nós, espíritas cristãos. A todo e qualquer segmento religioso que se diz cristão, a gente encontra na base dele sempre uma sólida cultura em volta da caridade. O que o Espiritismo faz com um pouco mais de veemência para nós é dizer: não adianta você esperar colher amor se você não tem pensado, sentido e agido com amor em relação ao seu próximo. Então, esse é um ponto que muitas vezes nós espíritas nos assustamos, porque é de fato um chacoalhão para a gente estar aqui. É de fato um chacoalhão para a gente olhar, já que a gente compreende que o trabalho cristão é feito de cooperação. Se o trabalho é feito de cooperação, para que o trabalho seja realizado, é preciso que pessoas estejam convivendo para que possam cooperar entre si. Então, quando a gente olha para essa regra, a gente automaticamente se remete para o local onde a gente mais tem de conviver com os nossos irmãos. E onde é que é? Em família. É exatamente aí a nossa, digamos assim, nessa escola, é a nossa sala intensiva. É onde mais a gente precisa aprender. Mas voltando a esse centro do tema que diz respeito à caridade, para que a gente se disponha a
a nos dedicar a isso, é preciso que a gente tenha uma certa compreensão, porque se a gente não se vigiar um pouquinho, automaticamente a gente sempre entende como prática da caridade a entrega de algo material a alguém, né? A entrega diversas entidades que fazem serviços assistenciais de alimentação, e isso é muito bom, e é sim. Mas o Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, já vem nos alertar o seguinte: não são só, perdão, aqueles gestos que envolvem a entrega de algo material que a gente pode chamar de caridade. Eu perguntaria assim, nessa tarefa cristã de conviver com o nosso próximo, principalmente usando esse exemplo que nós acabamos de falar, em família, que normalmente costuma ter uma pedrinha no sapato, não tem? Ou aqui as famílias daqui já estão todas já num nível mais purificado, mais desenvolvido. E muitas vezes, se a gente perguntar para aquele que a gente considera a nossa pedrinha, talvez a gente seja a pedrinha no sapato dele. Mas, enfim, quando a gente pensa nesse trabalho de cooperação, quando a gente pensa que é necessário que para cooperar entre nós é preciso que a gente esteja convivendo juntos, a figura do próximo como instrumento de trabalho, a gente automaticamente lembra daquelas situações ou daqueles próximos que pensam e que agem diferente da gente. Porque as grandes situações de aprendizado estão justamente morando nas diferenças. Aqui, por exemplo, como a gente vê em todo mundo imbuído do mesmo objetivo de cultivar uma boa palavra, de nos acerenar, dificilmente a gente vai encontrar diferenças entre nós. Mas quando a gente tem que conviver com pessoas tão diferentes, aí é preciso que o exercício do respeito apareça, porque é justamente nessas situações que surgem os conflitos e a gente se aflige por isso. Quando a gente pensa no sofrimento que a gente passa, na dor, perdão, que a gente passa quando a gente sofre por uma situação aflitiva como essa, de um embate, às vezes, que acontece dentro da nossa família, o que é que a gente quer? O que a gente poderia classificar como caridade a nos acalmar o coração? Será que algo material que nos fosse entregue conseguiria nos consolar? É por isso que o Kardec chama a atenção para que a caridade não seja olhada apenas do ponto de vista material, mas também, como ele chama, do ponto de vista moral, que é você entregar um pouco de você, um pouco do seu tempo, um pouco das suas habilidades, dos seus talentos, para auxiliar o teu próximo. Porque quando a gente sofre, o que a gente busca aqui nessa casa, em qualquer casa, num ombro amigo, a gente busca acolhida, a gente busca um pouco de paz, um pouco de entendimento e, por isso mesmo, um pouco de consolação. Como cristãos, é essa a figura que a gente está sempre buscando, a daquele Cristo eternizado, assim, de braços abertos. E muitas vezes um grandiosíssimo gesto de caridade pode vir em um minutinho da nossa atenção em prol de alguém que está lá na nossa casa, em prol de alguém que de repente acordou um pouquinho mais cedo do que a gente e já deixou aquele café cheiroso pronto, né? A gente dá um muito obrigado. Isso é um gesto caridoso. Isso é um gesto que coloca aquela luz que você capta divina e transfere para o seu próximo. Quando a gente chega em casa, por exemplo, para fazer uma refeição e não fica de olhos colados na telinha do celular, conversa com a pessoa que
ficou ali às vezes a manhã toda preparando, agradece por aquela dedicação. Então são exemplos em que a gente capta que não é necessário que haja gestos heróicos de caridade para que a gente esteja a praticar a caridade nessa escola da vida que a gente está. E continuando com Kardec, ele diz ainda, independente se a gente olha a caridade do ponto de vista material, dar algo material a alguém que necessita, ou não, estender a mão, dar ouvidos, dar um ombro amigo. Não importa, diz o Kardec, se a gente olha a caridade do ponto de vista material ou moral, ela só será verdadeiramente uma caridade cristã Desculpa interromper a palestra um minutinho. É que tem um carro um March Nissan de placa FZB 0950, está numa garagem e a pessoa está precisando sair. Por gentileza. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, diz o Kardec que, independente do perfil da caridade em que a gente enxergue, ela será verdadeiramente caridade quando ela sai, quando ela brota do fundo do teu coração e ela tem olhos apenas e tão somente para auxiliar aquela pessoa em quem você identificou uma necessidade. Isso justamente já nos conecta com o nosso grande objetivo aqui, que é aprender a amar. Porque quando você coloca toda a força do teu sentimento com olhos só para ajudar aquela pessoa, você naturalmente tende a olhá-la com mais respeito, a entender que muitas vezes a causa do sofrimento dela pode não ser para você tão grande, mas mesmo assim você respeita, você sente piedade muitas vezes da situação e finalmente você tende a fazer para ela o que você gostaria que fosse feito para você no lugar dela. Então, quando você se coloca no sentido, no rumo de se dedicar a esse caminho da caridade, como o gesto final, você está praticando o que Jesus pediu e ensinou para nós, que é a lei de amor. Fazer para o próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Então, nos auxilia muito compreender esse sentido verdadeiro, esclarecido agora pela doutrina espírita, para que a gente possa. Muitas vezes a gente se depara com situações de dúvidas ou de questionamentos. Nossa, o Espiritismo me chama tanto para praticar a caridade, mas eu não sei como, não sei onde. Levanta cedo, faça uma boa oração, agradecendo usando uma linguagem evangélica, os talentos que você já tem, o resto, o nosso Pai vai colocando na sua frente. Porque muitas vezes a gente é ansioso e a gente entende que nós estamos na escola do amor, mas a gente pretende criar uma regrinha única de amor e colocar todo mundo lá dentro. Mas os amores são diferentes. Aliás, o amor é um sentimento complexo. Ele pode vir em forma de tolerância, de respeito, de paciência, de abnegação, de resignação, de carinho, de fraternidade. Ele é complexo e, como todo sentimento complexo, ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser alimentado. É como se a gente estivesse fazendo uma academia para a alma, para o espírito, para que a gente... Como é que a gente quer desenvolver amor se a gente não se permite enfrentar ou encarar as situações em que a gente tem a chance de treinar esse amor? Então, a caridade ocupa, sim,
um papel de relevantíssimo destaque como instrumento a nos colocar, a nos fazer frequentar esse treinamento tão indispensável que a gente precisa para aprender a amar. Agora, eu preciso compreender esse chamado da caridade como o grande facilitador do ensinamento do amor, de uma maneira a que eu sinta ou a que eu me sinta cada vez mais estimulado a me dedicar, a dedicar minhas forças a esse serviço da caridade. Porque eu perguntaria para vocês, é fácil trabalhar para o Cristo? Será que se a gente chamar o pessoal da direção da casa, o pessoal que trabalha nas palestras, nos passes, que faz isso tudo acontecer aqui, e perguntar para eles, é fácil? É fácil seguir esse nosso modelo e guia, que é Jesus? Não é fácil. E nunca ninguém prometeu que seria fácil. Agora é bom? É. Com toda certeza é. Quanto mais você conseguir se envolver nas atividades que façam com que esse coração, que parece mesmo um dínamo, em que a gente vá girando, 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 e ele vá jorrando luz ao redor, em que a gente vá se fazendo o evangelho vivo a cada contato com o nosso próximo, que o nosso próximo enxergue em nós o evangelho funcionando, o evangelho atuando. Mas não é o evangelho que já alcançou aquele nível de purificação que é Jesus. Não. O ser espírita não é ser perfeito. Ser espírita é lutar para domar, segundo Kardec, as nossas más inclinações. Ver o evangelho funcionando em cada um de nós é ver cada um de nós lutando, perseverando para ser cada vez melhor. A gente costuma cultuar no meio espírita, às vezes, conceitos em que as pessoas repetem: o espírita não faz isso, o espírita não fica nervoso no trânsito, o espírita não se irrita com as trapalhadas que a gente vê na política, o espírita não fica nervoso dentro de casa, dentro da família, não chora em velório. Até essa eu já escutei. Por quê? O espírita já é um ser perfeito? E se ele já fosse perfeito, ele já tivesse aprendido a amar, ele não precisaria estar aqui na escola. Muito pelo contrário. O espírita é aquele que se reconhece pelo esforço que ele está fazendo de se redescobrir a cada dia. Esforço que ele consegue, que ele alcança, olhando para si. Conhece, como disse o Santo Agostinho, conhece a ti mesmo. É justamente por nós precisamos nos olhar para nós, nos conhecer para saber exatamente no que é que hoje eu vou lutar para melhorar. E hoje estabelecer o objetivo para amanhã, de novo, recomeçar a lutar. É um processo. E nesse processo a gente conta sempre com a bondosa mão da caridade a nos auxiliar nesse caminho. Mas para nós cristãos, e nesse ponto o Espiritismo arrocha mesmo para nós, não basta só a gente compreender o papel da caridade. É preciso a gente entender, para que a gente se sinta cada vez mais estimulado a dedicar o nosso tempo, as nossas forças a isso, é preciso a gente entender onde é que essa caridade vai me levar.
Porque muitas vezes, se a gente não se vigiar, a gente acaba caindo naquele ato falho de nos dedicar à caridade com a ideia falsa de que Deus vai tirar os problemas da minha vida. Muitas vezes, se a gente não parar para pensar, é isso que nos impulsiona. Não é o amor, mas sim o medo de passar pelas dificuldades. Mas se a gente já compreende que o método de Deus trabalhar nas nossas vidas é através das circunstâncias que Ele coloca ao meu redor, naturalmente, quando essas circunstâncias exigirem de mim uma mudança, ela vai dar uma balançadinha em mim. Mas é preciso que eu entenda que essa mudança é justamente o instrumento necessário para que eu possa aprender com aquela lição. Se, de repente, as circunstâncias em que eu me vejo envolvido e as circunstâncias que mais nos envolvem estão em família. Se as circunstâncias que eu me vejo envolvido testam a minha paciência, isso só significa que eu ainda não aprendi a ser paciente. Se as circunstâncias que envolvem a minha vida testam a minha tolerância, significa que eu ainda não aprendi a ser tolerante. E olha que curioso, a partir do momento em que eu aprendo a ser tolerante ou ser paciente, aquelas pessoas que servem de instrumento para testar essa paciência e essa intolerância, elas podem nem mudar. Elas podem continuar agindo de maneira a fomentar a impaciência, a fomentar a intolerância, mas quem vai deixar de sentir a impaciência ou a tolerância sou eu. Porque quem mudou fui eu. A gente pega muito no Evangelho, segundo o Espiritismo, que felizmente eu tenho certeza que nessa casa todo mundo é bem ferrenho adepto a fazer o Evangelho no lar, que é uma das medidas mais luminosas e salutares para nós. Mas a gente não pega um texto evangélico. Se eu abrir agora o capítulo do Evangelho que fala sobre amor, ou que fala sobre a caridade, que é o que nós estamos conversando aqui, provavelmente nós vamos ler ali alguma instrução, alguma mensagem, alguma citação evangélica que a gente já leu 2, 3, 4, 5 vezes e a gente vai encontrar lá algo que a gente ainda não tinha visto. O texto é o mesmo, a instrução é a mesma. O que é que mudou então? Felizmente, somos nós. Felizmente, quanto mais a gente consegue enxergar nessas orientações, mais orientações, significa que a gente mais está no caminho certo para buscar esse caminho, para buscar esse movimento de auto-iluminação. A luz que vai emanar de mim, pela prática da caridade, tem que ser produzida pelas minhas mãos. A paz que eu tanto peço nas minhas orações para o meu lar, para o meu trabalho, para a minha família, para o meu país, ela vai vir, inevitavelmente, pelas minhas mãos. A tão falada transição do planeta Terra para um mundo de regeneração vai ser resultado coletivo da regeneração individual dos corações que estão aqui. O que a gente já pode compreender, que se o nosso coração não se regenerar no mesmo movimento, a Terra vai. O que vai acontecer é que provavelmente nós não estaremos convidados para essa linda festa de regeneração. Mas voltando aqui ao nosso tema, a gente tem que compreender onde é que a caridade vai me levar para que eu me sinta cada vez mais estimulado. Ora, seguir esse modelo e guia que terminou numa cruz não vai poder ser fácil para mim, que estou aqui embaixo ainda. Eu vou enfrentar dificuldades
quanto mais eu consiga me envolver no serviço caridoso, mas eu automaticamente vou colher muito mais felicidade, justamente porque eu vou colher muito mais força para enfrentar essas circunstâncias que o trabalho divino coloca ao nosso redor. Então, é preciso que eu compreenda, e a gente repete essa regra muito claramente aqui, qual é a salvação que eu vou obter? Porque para nós, está na ponta da língua de que fora da caridade não tem salvação. Mas qual é a salvação, então, que a gente vai obter colocando as nossas forças a serviço dessa caridade? Nisso, o Espiritismo vem dar, acho que, o grande chacoalhão para nós, porque se a gente não reflete, muitas vezes a gente cai naquele ato falho de se envolver na tarefa caridosa com a esperança falsa de que Deus vai tirar da minha vida os problemas. Mas não vai. Na verdade, esses problemas são decorrência das circunstâncias que Ele pôs ao teu redor justamente para te auxiliar a aprender com elas. A partir do momento em que você aprende com elas, elas deixam de ser um problema e tornam-se instrumentos do teu melhoramento, da tua purificação. Então é preciso que a gente compreenda com muita clareza que salvação que é essa que me dedicar ao serviço da caridade, a regra cristã está prometendo. Essa salvação não é, de maneira alguma, em hipótese alguma, a retirada das pedras que encerram esses ensinamentos, das pedras que fazem o papel das circunstâncias que estão ao nosso redor. Diria eu, das pedras da intolerância, da impaciência, do desrespeito. Circunstâncias todas que estão rodeando a todos nós. Mas sim, essa salvação é a força que a gente tira de dentro de nós, para que a gente possa, ao invés de recuar diante de um obstáculo como esse, a gente possa aprender a lição que Ele está ali para nos ensinar e seguir adiante, dar um passo a mais na nossa ascensão. Porque é justamente esse o nosso objetivo. Se a gente tem Jesus como modelo e guia, a gente olha esse modelo de perfeição, esse espírito puro, numa escada enorme, e ele lá no topo, e nós aqui embaixo. E para que a gente se aperfeiçoe, como a gente costuma dizer, para que a gente progrida, para que a gente se ilumine, se a gente for usar a escala dos espíritos para que a gente se purifique, a gente precisa subir todos esses degraus e não dá para pular degrau algum. É preciso que a gente passe degrau por degrau. E felizmente, hoje a gente já conhece que esse mecanismo vai acontecer por diversas oportunidades que hoje a gente chama de reencarnação. Que, aliás, sempre foi reencarnação. O que o Espiritismo fez foi lançar uma luz para que a gente possa entender, para que a gente possa entender essa regra da caridade como estimulante a que a gente siga. Porque vocês já imaginaram se eu não tivesse esse entendimento da reencarnação e das sucessivas oportunidades e continuasse como cristão que sou, com o meu modelo e guia em Jesus? Se nós tivéssemos só essa encarnação, levanta o bracinho aí para mim, quem é que chegaria no final dela no nível desse modelo e guia? Como é que a gente ia se sentir estimulado a seguir um modelo que a gente não sabe como vai chegar lá? Esse é a
acréscimo que o conhecimento da reencarnação nos auxiliou, porque permite, sim, a gente firmar a nossa condição de fé, de confiança e de esperança de que o nosso modelo é, sim, esse Jesus. Mas a gente tem diversas e diversas oportunidades, o que faz com que a gente, em cada uma delas, utilize bem os recursos que estão postos nas nossas mãos. Então, quando a gente para e entende que essa salvação não é tirar da minha vida essas pedras, é muito pelo contrário, é me auxiliar a ter forças. E aí a caridade faz um grande papel, porque de onde vêm as forças para que a gente passe pelas dificuldades da vida? Vem daqueles corações em que a gente plantou uma semente e na hora H vão nos estender a mão, nos dar um abraço, vem nos fazer uma visita, destina um pouquinho do seu tempo a nos dar ouvidos, a nos dar um ombro, a nos dar uma mão, a nos dar um abraço e uma palavra carinhosa. Esse é o grande sentido da caridade, esse é o grande papel que ela faz como instrumentos, porque ninguém é inquebrável, ninguém é forte como rocha, muito pelo contrário, mas juntos, unindo as nossas forças, a gente pode ser inquebrável, a gente pode ser como rocha, e a nossa fé pode ser cada vez mais, como diz o Kardec, inabalável, porque justamente consegue encarar a razão frente a frente, em qualquer época da humanidade. Então esse é o papel que a caridade faz como um instrumento de amor e como semeador de amor, porque o amor que a gente semeia, a luz que a gente irradia em qualquer coração, vai sempre gerar um fruto também de luz ao nosso favor. Não nos esqueçamos, o trabalho divino, o trabalho cristão, opera em regime de cooperação. Num momento eu estou sendo auxiliado, no outro eu estou auxiliando. Num momento eu sou o instrumento para o auxílio, em outro momento eu sou o instrumento do auxílio. E é por isso que é preciso que a gente, nessa tarefa de aprender a amar, a gente comece sempre pelo respeito. E voltando aqui então, para a gente compreender com um pouco mais de didática o significado ou a importância dessa caridade, obviamente a gente vai se socorrer do Kardec, do Livro dos Espíritos, em que a gente conhece muito bem, especialmente na questão número 886, em que é a única questão que o Kardec pergunta aos espíritos nos termos de como era entendido por Jesus. É a respeito da caridade, e ele diz assim: qual é o sentido da caridade segundo a entendia Jesus? O que significa, já a pergunta a dizer assim, quem quer ser cristão não tem como usar o instrumento que nos leva a aprender a amar, que é a caridade, de maneira diferente do que o próprio Cristo, nosso modelo e guia, entendia. E como é que foi a resposta dos Espíritos para nós? Pratique o bem para todas as pessoas indistintamente. Benevolência para com todos. Seja paciente, seja tolerante. Indulgência para com as imperfeições alheias. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E, aliás, é o que a gente vai fazer. A hora que a gente sair daqui, antes da gente dormir, a gente vai rezar uma oração que a gente conhece como Pai Nosso,
E lá para as tantas a gente vai pedir a Deus, né? Perdoa, assim como eu tenho aqui e agora perdoado o meu próximo. Então, quanto mais a gente conseguir fazer isso brotar como verdade, como mais a gente conseguir usar as circunstâncias de contato com o nosso próximo para fazer isso de fato acontecer, sem excessivas cobranças de que, como num passe de mágica, eu vou sair agora amando e perdoando e sendo indulgente com todo mundo. Não é assim. Como todo cultivo, não é assim. É preciso jogar uma semente, é preciso jogar um adubo, é preciso aguar, é preciso colocar luz. Às vezes é preciso adicionar outros elementos aí para que aos poucos essa semente vá germinando e crescendo. Mas seguramente a gente consegue. O nosso querido Paulo de Tarso, São Paulo, o apóstolo Paulo, naquela famosa carta à igreja da cidade de Corinto, que a gente conhece como Carta aos Coríntios, ele tem um trecho muito conhecido ali que ele fala: ainda que eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, sem amor eu nada seria. E essa orientação está aqui no nosso evangelho. A mesma orientação, colocando aí o amor e a caridade em pé de igualdade, diz textualmente a mesma coisa. Ainda que eu falasse todas as línguas, a dos homens e a dos anjos, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, sem a caridade eu nada seria. E esse mesmo Paulo vem trazer para nós, justamente aqui, no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata desse tema, fora da caridade não tem salvação, fora da caridade não há salvação. Não deve ter sido sem motivo que a instrução dos Espíritos a respeito desse tema veio pelas luzes, pelas mãos do grande, do maior divulgador do cristianismo, do evangelho, que é o nosso querido Paulo, Paulo de Tarso, São Paulo, como queiram. E diz mais ou menos assim: meus filhos, nesta máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos todos os destinos do homem no céu e na terra. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa entre a prática ou não da caridade, essa divisa é a luz celeste, é a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida rumo à terra prometida. E no céu, brilha como a auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: vinde e passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Diz mais: vocês os reconhecerão, pelo perfume da caridade que espalham ao seu redor. E termina dizendo assim: tendo a caridade como guia, o homem não se perderá jamais. Então, a proposta da nossa reflexão é justamente alçar a caridade ao nível de grande instrumento em nosso auxílio para que a gente possa treinar a nossa capacidade de amar, porque é amando que a gente vai conseguir progredir. E nessa tarefa, eu sinceramente espero que essas poucas palavras possam
falar aos seus corações tão alto quanto falam ao meu, quando eu sinto a vontade de, mais uma vez, estar aqui com vocês. E é por isso que a vocês, sempre imensamente da casa, eu agradeço muito, e muito especialmente a cada um de vocês pelo carinho e pela paciência, e possamos colaborar mutuamente para que hoje a gente saia daqui um pouquinho mais fortalecido na nossa tarefa cristã. Muito obrigado.